Engenho Central Laranjeiras. Localizado no município de Talcara, no noroeste fluminense, possui uma das histórias mais instigantes entre os engenhos de produção de açúcar do estado do Rio de Janeiro. Sua história remonta ao final do século XIX, por volta de 1884, quando o Conde de Nova Friburgo e o Conde de São Clemente estabelecem o engenho de produção de açúcar, a Companhia Engenho Central Rio Negro, em sociedade com o segundo barão das Duas Barras, Galdino Antônio do Vale, pai do político Galdino do Vale Filho, entre outros sócios. O engenho foi instalado na Fazenda das Laranjeiras, que pertencia aos condes de Nova Friburgo. Decorridos 5 anos de sua instalação, a Companhia Engenho Central Rio Negro inicia um processo de falência, sendo decretada sua liquidação judicial. Em 1896, é adquirida pelo engenheiro Luiz Correia da Rocha, filho de um rico fazendeiro da região que tinha domicílio no município de Bom Jardim. O sucessor de Luiz Correia da Rocha foi o seu filho Péricles Correia da Rocha. Advogado, prefeito 2 vezes em Bom Jardim, deputado estadual e federal, foi cassado na Revolução de 30 e, a partir de então, teve a sua carreira política encerrada. Volta-se para a administração do engenho, modernizando as suas instalações e diversificando os seus produtos. Inicialmente, o engenho seria instalado próximo ao Rio Negro, daí o nome Engenho Central do Rio Negro. Porém, os técnicos acharam a Fazenda Laranjeiras, banhada pelo Ribeirão das Areias, mais conveniente. Luiz Correia da Rocha muda o nome para Engenho Central Laranjeiras, que centralizava toda a produção da região serrana e noroeste fluminense. Péricles Correia da Rocha administrou o engenho durante mais de 20 anos, no período de 1930 a 1956. Péricles daria um grande impulso econômico à empresa, colocando-a entre os maiores engenhos do país. Substituiu as moendas primitivas e aumentou a produção da usina. Adquiriu novas fazendas, aumentando o plantio de cana própria para não ficar na dependência de fornecedores. Além de açúcar, passou a produzir éter e álcool farmacêutico. O senhor trabalhou no Engenho Central? Trabalhei. O senhor nasceu aqui? Nasci. O senhor nasceu aqui mesmo, nesse entorno do Engenho Central? Nasci na mesma fazenda, mas a fazenda não era aqui. Como é que era o nome da fazenda? Panorama. Panorama, né? Próximo aqui da... Próximo, tudo era uma coisa só. E a fazenda Panorama pertencia à família? Aqui, ué, do Álvaro Luiz. A família pertencia aqui. O senhor nasceu nessa fazenda e... Panorama. Panorama. O seu pai fazia o que nessa fazenda? Meu pai aqui não tinha... É difícil de falar, mas eu vou falar. É aquele trabalho nosso aqui. Como? A gente trabalhava, cortava cana, aí mandava aqui para a usina, entendeu? Aí, muito açúcar. É, né? Muitas. O seu pai, então, trabalhava nessa fazenda? Ele foi embora, mas sempre falou para a gente nunca abandonar daqui.
Meu pai já foi há 53 anos. Ah, sim, sim, ele faleceu. Mas assim, o senhor lembra, o seu pai então nessa fazenda, ele trabalhava na plantação de cana, no corte de cana para mandar aqui para o engenho. Muito. O senhor ajudava? Eu era neném. Mas Mas com o tempo, ali tinha uma escola aqui na frente. Aí foi acabando, foi acabando. E até hoje eu não dispenso esse engenho do jeito nenhum. Aí, olha só, o senhor ajudava o seu pai na lavoura, no corte de cana? Muito. Levava em carro de boi? Depois com o tempo foi passando, teve as máquinas, teve os carros, os caminhões, né, que a gente fala. Né? Aí começou a cair tudo. Mas o senhor que chegou a pegar carro de boi? Cheguei. Botava cana no carro de boi? E muito. E muito. O senhor chegou a trabalhar aqui na usina, na fabricação de açúcar? Trabalhei um pouquinho. Qual era a função do senhor? Como diz o outro, né? A gente fala uma coisa e outra é diferente. A gente trabalhava era faxineiro, mas aqui tinha uma destilaria, chamava-se olaria. Fazia tijolo, telha, trabalhei mais na olaria. O senhor nasceu aqui no Engenho Central? Eu nasci num bairrozinho aqui chamado Figueira, né? É bonitinho o bairrozinho ali perto do Beija-Flor. E trabalhei também um bom tempo, trabalhei 6 anos na usina, aqui dentro da usina. Trabalhei em padaria, trabalhei em leiteria, trabalhei Tinha junto com tudo. ele na olaria. Que tinha tudo. Tinha tudo. O senhor é descendente de italiano, né? Meu pai é Biliani também, italiano. Né? Papai trabalhou aqui trabalhava na caldeira, sabe? Trabalhou na caldeira, meu tio trabalhava nos vácuos, né? Eu trabalhei também na peneira, na dosagem aqui, dosando o melado para mandar para fazer açúcar. E trabalhei também em vários lugares aqui no engenho. Aí depois que em 70 e pouco, 73, aí houve aquela decadênciazinha. Aí nós perdemos o Alvo Luiz, perdemos o Dr. Pérez primeiro, aí depois começou a dar um balançozinho. O senhor chegou a conhecer o Dr. Péricles? Meu pai e minha mãe conheceu o Dr. Pérez. Eu devo ter conhecido, que eu tinha uns 9 anos, eu me lembro dele. O senhor nasceu em que ano? Eu nasci em 51. 51, né? 52 eu ainda andei, 52, 53 eu andei de trem aqui. Com 7 anos, 8 anos eu andei de trem aqui. Aí com 12 anos eu estudava e vinha para a olaria, raspava a telha para poder comprar coisa de escola, que negócio todo, que o homem dava essa liberdade para a gente estudar e trabalhar, né? Ela trabalhava, estudava, mas ganhava aquele dinheirinho assim. O senhor pegou mais então a gestão do seu Álvaro? Peguei o tempo de doutoral todinho. Como é que Era ele era? Boa, gente boa. muito boa. Muito boa. Gostava dele? Bom, eu gostava. também, né? Aqui Ele tinha tudo para nós aqui. Ele montou escola, montou campo, montou tudo. Montou Fez tudo. Muito uma boa. quadra de esporte em Laranjais, fez tudo. Laranjais sobreviveu até hoje, né? Está sobrevivendo através da usina, porque a usina, vendendo muito açúcar, ajudava a Laranjais, era assim.
quando começou a ficar rapazinho, o senhor trabalhou aqui no engenho. Qual era a função, qual foi a primeira função aqui do senhor no engenho? Minha primeira função foi na padaria. Ah, começou na padaria. Comecei que era a padaria do engenho. Padaria do engenho, açougue do engenho, leiteria do engenho. Tinha tudo. Eu trabalhei tanto na leiteria como trabalhei na padaria. Que eu saí da olaria, que era eu raspava a telha e vim trabalhar na padaria. Com que idade, mais ou menos? Eu, quando fui para a padaria, eu tinha uns 16 anos, 17 anos. Aí que depois nós fomos problema de exército, aquele negócio todo. Aqui ninguém servia exército, não. O homem ia lá em tal cara, conversava lá com o tenente lá, com o grandão, e falava assim, ó, não deixa ninguém servir que eu preciso do pessoal. Aí aquele jogo de cintura que tinha, né? Vocês conhecem muito bem como é que é. Fazia escola, fazia tudo, hospital, aqui tinha farmácia, tinha tudo, cinema, clube, a diversão toda era centralizada aqui no engenho. O Engenho Central Laranjeiras, na gestão de Péricles Correia da Rocha, chegou a ter 1.500 trabalhadores. Para tanto, foram construídas residências para os seus funcionários ao redor do engenho. Além da construção de 149 casas, havia um hospital, um cinema e um clube social. Aqui teve uma média de 10 mil pessoas, entendeu? Que foi criado, nascido e criado aqui dentro, dentro dessa usina aqui. Aí foram afastando, cada um foi saindo, e aqui tinha 9 fazendas. Fazenda de Boa Fé, fazenda de Panorama, fazenda de Bonfim, fazenda do Retiro, fazenda de Monte Claro, tinha do Marcelo também, que é aqui para trás aqui, que era Santa Bárbara, né? Essas fazendas periféricas aqui, elas eram produtoras de cana? Tudo cana, tudo plantava cana, plantava milho, plantava arroz, plantava feijão. E pertencia à família? Tudo a família de Álvaro Luiz e Dr. Pérez, tudo. Péricles da Rocha. Todas essas fazendas, o senhor falou periféricas aqui, Tudo. então elas faziam, mandavam, né, a cana, o milho. Isso. Né? Todo mundo... Não resta dúvida. Eles só não deixavam assim, garoto de 9, 10 anos, 11 anos, cortar a cana, mas passou daquela idade, já cortava, ajudava a encher, fazia tudo, né? Era, que não se sabe, naquele tempo era um pouco complicado o jovem trabalhar, né? Não deixava muito não, por causa da fiscalização. Mas o resto, tocava o barco, tudo para frente, fazia muito açúcar, muita coisa. Eu tenho uma esperança que algum dia vai funcionar alguma coisa boa aqui para nós. A fábrica, felizmente, não deu certo, mas vamos ver. Reciclagem de papel, né, que o senhor está se referindo. Ela começou, ainda trabalhou 2 anos ainda, boa, né? Mas estou esperando, nós estamos ainda com aquele pensamento positivo que ela vai voltar para coisa de novo.
Mas quando o senhor passou para o engenho, o senhor saiu da padaria, qual foi sua primeira função no engenho? Primeira função que eu trabalhei ali foi eu trabalhava no negócio de sistema de garapa. Eu trabalhava na coisa de bomba, né? Que eu mandava. Explica pra gente como é que é isso. Qual é a função? A função era assim, as moendas moíam a cana, aí ia para aquela garapa, caía dentro de um tanque grande, aquele tanque mandava para o vácuo cá em cima, que é onde meu irmão trabalhava. Aí quando aquela garapa estava enchendo até o tanque em cima, eu ligava a bomba para mandar lá para cima. Mas só mandava lá para cima quando ele batia um sininho. Tinha um sino, sabe? Eles batiam um sininho e falavam, manda para cá. Aí nós ligava a bomba. Quando sentia que estava muito cheio e não batia o sininho, nós falava, só diminui. Moleque, Aí o homem, o administrador já sabia, já botava as moendas a trabalhar lenta, né? Para não encher muito. Ah, tá certo. Não enchia muito, aí depois mandava aquilo tudo. Era assim, moía, era uma média de 3.000 toneladas de cana por semana, com engenho velho. E o engenho novo dobrou, foi para 1.500. 1.500 toneladas de cana-de-açúcar por semana. Por semana. Aí não tinha tanque para aguentar o caldo, né? Aí tinha que mandar para os vácuos, aí lá usava cal, que tinha caíra também. Aí misturava o cal com enxofre para poder queimar para fazer o melado, para fazer o açúcar aqui. Aí tinha as turbinas, aquela coisa que veio ali atrás ali, e ali tinha 6 turbinas. Era cada turbina dava 4 sacos de açúcar por minuto. Você acredita? Era por minuto. Elas trabalhavam, aí liberava, daqui a pouco botava de novo, quando enchia, mais 2, 3 minutos, já estava pronto de novo. Era 55.000 sacas que fazia por ano aqui. Aqui faturava uma média por ano. Agora só tinha um problema. Nós não recebíamos o dinheiro verdadeiro. Nós recebíamos dinheiro de papel, que chamava olheira de burro, né? Como é que é? Olheira de burro, que eles davam um dinheirinho de coisa para a gente, nós trocávamos no picote e trocávamos mercadoria ali, no armazém ali. Ali comprava roupa, comprava sapato, comprava tudo, ia no cinema, ia no baile, fazia tudo. Lá na Jazz também aceitava, e era assim. Aí depois que passou a pagar o dinheiro para a gente, né? Aí começou a melhorar as coisas. Mas esse dinheiro que o senhor chamou orelha de burro, você poderia, por exemplo, se eu fosse até São Sebastião do Alto, aceitava o dinheiro lá? Não, só dinheiro. Só aqui dentro. Só aqui dentro. Tal cara era pouco lugar que aceitava, mas ainda tinha lugar ainda. Agora Laranjais, Boa Sorte, aqui para outras periferia pequenininha aceitava. Aí juntava aquele dinheiro e vinha aqui no escritório e trocava pelo valor, né? Uhum. Aquele papelzinho era só para você comprar alguma coisa. E você usava o dinheiro com cinema, com baile, com tudo que você quisesse, seja... Uhum. Agora, esse dinheiro que o senhor chama de orelha de burro, ele tinha, por exemplo, notas de valor, por exemplo, 100, 50? O maior valor era 50, 30, 20, 10 e 5. E tinha de 2 cruzeiros, entendeu? De 2 cruzeiros, Uhum. O resto era uma moedinha que eles davam, igual um papelzinho quadradinho, igual uma moedinha que dava para a gente trocar também. A maior excentricidade do Engenho Central Laranjeiras foi a emissão de uma moeda própria para a circulação interna no distrito de Laranjais. Denominavam de dinheiro próprio. O engenho pagava os seus funcionários com essa moeda feita em metal, representando diversos valores e que continha a seguinte inscrição: Engenho Central Laranjeiras. Alguns ex-funcionários ainda guardam essa moeda até hoje. Esse dinheiro, ele tinha toda uma... Ele tinha essa fragmentação. Era uma moeda própria, né? Era um valor de dinheiro aqui, era uma moeda própria aqui no nosso lugar.
Pois é, e ele tinha essa fragmentação de vários valores, as notas, e também de centavos. É. Aí se você quisesse assim, vamos supor, se quisesse assim, 60 cruzeiros, 17 cruzeiros em dinheiro, que na época, né? Aí você ia no picote e falava assim, eu preciso de um dinheiro vivo. Picote é o contador? É, o dinheiro vivo, naquele tempo, levou esse nome, dinheiro vivo, né? Aí trocava a orelha de burro por dinheiro vivo. Aí você pegava aquele dinheiro, tirava a identidade, tirava a carteira, fazia tudo, né? Tirava os documentos todos necessários e ia para outro lugar, ia no Rio de Janeiro. E você dava seu passeio normal, ia tudo quanto era lugar, mas tinha que trocar o dinheiro aqui. No picote? É. Mas, de qualquer Nosso, forma... né? Claro, Agora, de qualquer forma, o senhor recebendo esse salário, se o senhor quisesse, a qualquer momento, trocar pelo dinheiro vivo, o picote trocava? Trocava, mas não trocava tudo. Só aquela quantia que você pediu, vamos dizer assim, se você ganhasse 60, trocava 30 ou 15, era assim. As férias eram direitinho, tudo certinho. Era assim a forma de lazer aqui final de semana? Aqui era muito bom, muito bom mesmo. Aqui nós tinha tudo. Eu não tenho vergonha de falar não, só tinha um preconceito. Qual era? Preto e branco. Ah, tinha. Um clube era do um, o clube era do outro. Tinha esse preconceito aqui, baile dos brancos. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo uma coisa só. Ou era assim, o Clube dos Brancos era aqui, e o Clube dos Pretos ali. Então, havia uma divisão assim, né? Assim, era padrão que o nosso patrão aqui exigia, né? Aí falava assim, não, é carnaval dos brancos e carnaval dos pretos, separado. Mas quando saía na rua, tinha um problema. Misturava todo mundo e fazia os blocos normal, sentava no bares ali, todo mundo fazia sua festa, fazia normal. Quer dizer, o preconceito era só lá dentro. E lá de fora era outra coisa completamente diferente. Mas o senhor não gostou dessa história de... Aqui tinha boi pintadinho, tinha folia, tinha tudo aqui, tudinho. Aí misturava tudo. Eu morei na Olaria, perto do Clube dos Pretos, que ele conhece, né? E eu frequentava os dois, né? Porque eu frequentava o branco. O senhor podia entrar no baile dos pretos? Eu entrava, meu irmão tocava lá, meu irmão era moreno, ele tocava normal lá, bunga, era escuro, tocava. E tocava no do branco também. Quer dizer, para tocar podia, mas a pessoa não podia se infiltrar tanto. A pessoa escura tinha esse preconceitozinho. Aí, mas lá de fora, felizmente, né? Cinema não, entrava todo mundo. Ali todo mundo entrava junto. Mas eu senti que o senhor não gostou dessa história não, né? Que separava. Gostei muito. O que ele falou, não, aconteceu muito. Mas hoje em dia, voltou ao melhor. Mas mas vamos falar desse passado. O senhor não gostava muito dessa divisão, não? Não, geralmente... A maioria quase não gostava. A maioria reclamava, entendeu? A maioria nós escuros, a gente... Aí eu tive com uma professora muito boa, entendeu? Ela falou, não... É a Regina Gomes, né, que era a nossa diretora aqui, né? Regina Gomes, Célia Gomes. Uma pessoa muito bacana, ela falou, não adianta, o sangue corre lá, corre aqui. Muito bacana. Mas de qualquer forma, os bailes dos pretos eram animados? Era, só tinha separação. Mas era animado. Mas hoje em dia é tudo uma coisa pra só. falar a verdade, o de cá era mais animado do que o de cá. Ah, é? Muito mais animado, dava mais gente. Que era assim, os brancos saíam daqui e entravam no meio dos outros lá. E ficava, dançava à vontade, porque assim, lá que era diferente. Lá as pessoas de cor não poderiam entrar. A gente até brincava quando era mais garoto, ainda falava assim, lá é dos patrões, lá é
da família mais coisa, civilizada. E nós aqui, todo mundo entrava, todo mundo era branco, preto, pintado, tudo quanto era cor, dançava baile normal. Quer dizer, a invasão vinha tudo para cá. Terminava o baile aqui, eles vinham para cá. Que era mais animado. Mais animado. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Além dessa distinção de cor, também era de classe social, por exemplo, no dos brancos, só a diretoria, os donos do engenho, ou um empregado branco da fundição poderia frequentar? Podia, não, empregado também podia, não tinha esse negócio não. O negócio era cor mesmo, né? Era cor, O resto era tudo beleza. Isso aqui é um do... Olha o Marcelo ali, ó. Já havia entrevistado anteriormente Marcelo Graça, um dos herdeiros do engenho. Foi sorte encontrá-lo em frente ao engenho enquanto fazia algumas entrevistas. Marcelo, você lembra de mim? Janaína? Estou fazendo um documentário Ele aqui tem de boa novo. memória, ele. Como é que você tá? Aí, Sérgio. Ele de vez em quando vem aqui filmar. Eu vi alguém me mandou pelo zap, aqui. né? Eu tive aqui o quê? Uns 2 meses Janaína, atrás. Janaína Botelho, Isso mesmo. entendeu? Ninguém vai esquecer. Entendeu? Você não vai me dar uma entrevista não, Marcelo? Não, né? Eu sabia. Eu tô numa. Tô parada ainda, todo Eu mundo esperando, sabia. todo mundo. Tá uma coisa. Depois de alguma insistência, Marcelo Graça aceitou dar uma pequena entrevista. O Engenho Central hoje se localiza no Vale do Ribeirão das Areias, né? Mas o Engenho Central, os 21 sócios do Engenho Central, o projeto era na Fazenda Boa Fé, porque a linha férrea Leopoldina, né? Ela quando chegasse em Euclidelândia, ela ia vir pelo alto do Euclidelândia, ia passar dentro, onde é a praça de Euclidelândia, e ia atravessar a serra pelo lado de lá da serra, pelo lado do Rio Negro, né? E aí essa linha férrea, que é a linha, né, Leopoldina, comercial, ela ia sair em São Fidélis, que seria o correto, né? Mas a beira do Rio Negro, ela é muito arenosa, o Rio Negro muda muito de lugar, uma hora ele passa de um lado, outra hora para o outro e tal. Então a engenharia da época achou mais barato descer por aqui, sair em Portela, para fazer a ligação de Portela a 2 irmãos, não sei se é 2 ou 3 irmãos, é 2 irmãos, né? E fazer essa ligação que nunca foi feita, entendeu? Né? Então mudou. Então o Rio Negro, o Engenho Central do Rio Negro ia ser feito na Fazenda Boa Fé, numa fazenda que chama-se indústria. Mas você chega lá, não tem indústria nenhuma. Tem restos de pedra, de alicerces, foi a primeira padaria, que eles começaram pela padaria, né? Pelo rancho, né? Para os funcionários, trabalhadores e tal, começarem a levantar o prédio. E aí a mudança de linha fez com que mudasse também, né? Fez com que mudasse também o projeto. O projeto teve que sair da Fazenda Boa Fé e vir para Beira Rio, que passava aqui, né? Logo aqui na frente, né? Para ter o escoamento da produção, senão não ia ter escoamento. Como Agora, é que ia escoar? Marcelo, a Fazenda Laranjeiras era do 2º Barão de Nova Friburgo, a Boa Fé também? A Fazenda Laranjeiras, a Boa Fé, eu não sei te dizer ainda de quem é. Tem que ler os documentos lá dentro, que os documentos são com aquelas letras que pouca gente entende, né? Que devia demorar assim 2 horas para escrever uma linha, que são verdadeiras... É uma arte aquelas letras, né? E de papel de arroz ainda por cima. Tem documentos com papel de arroz. Então, a pergunta que você me fez se era do mesmo dono. Eu acredito que foi comprado, porque a gente escuta uma história que era de um turco, né? Que era Elias Jorge, depois Jorge Elias, né? Que tiveram uma casa grande aqui em Laranjais. E aí esse grupo, né? Que o Galdino do Vale era advogado e procurador do Luiz Correia. O pai, né?
O pai, o pai. A família inteira do Galdino do Valle. Toda a família, até o Paulo Valle, o final, Paulo Valle, que é dono daquelas duas casas ali na reta de Friburgo. À direita tem duas casas bonitas, antigas, né? E aquela casa é do Paulo Valle, devia ser do Galdino também, né? E foi a família do Valle foi a vida inteira nosso advogado. Marcelo, eu estou fazendo esse documentário aqui sobre o Engenho Central. Não é o primeiro, de vez em quando eu venho aqui, faço umas entrevistas. É um sucesso toda vez que a gente coloca assim em rede social, no YouTube, a história do Engenho Central, né? Porque realmente é instigante, né? Você faz parte dessa história, né? Eu fiz 60 anos, já estou 46 anos aqui, né? Eu vim morar aqui com 15 anos, entendeu? Impressiona assim o carinho que as pessoas têm. Eu estou entrevistando duas pessoas que trabalharam aqui no Engenho, o carinho que eles têm pelo seu Álvaro. Quer dizer, a gente pega uma geração. Você chegou, ele estaria fazendo hoje 64 anos, 94 anos. 94 anos. Né? Quer dizer, você chegou no dia do aniversário dele, entendeu? Hoje? Hoje. Né? E foi ele que ficou mais tempo na usina, né? No Engenho Central, né? O Pérez ficou 25 anos. Hoje a gente não pega mais a geração do Pérez. Todo mundo aqui pegou do seu Álvaro. O Pérez ficou 25 anos. O pai, com o Henrique Laranja, que era o administrador geral, que era um campista, né? E ficou a família Laranja aqui, né? Acabou morando em Itaocara, né? E aí depois veio outras administrações, outros administradores, aí até o Pérez chegar aqui, que o Pérez era deputado federal e foi cassado na Revolução de 30. E eu acho que ele veio aqui mais para se esconder e acabou se apaixonando, entendeu? E ficou aqui 25 anos. E em 25 anos ele fez milagre, né? Entendeu? Ele fez em 25 anos o que não fizeram em 100, entendeu? Mas em tempo de administração, quem ficou mais tempo aqui foi meu pai, né? Ficou quantos anos? Ficou 32, né? 32, entendeu? 32 anos à frente. Que meu pai logo, novo, já veio para cá, né? Entendeu? Quer dizer, meu pai fechou a usina, né? Ele fechou a usina porque a usina estaria falida. Hoje não teria mais nada, né? Estaria falida porque aqui hoje cana é colhida a máquina, né? Só olhar o exemplo de Campos. Campos não tinha 26 usinas. Hoje acho que tem 2 trabalhando, entendeu? Uma é uma cooperativa e a outra é uma usina aí de uma pessoa, Canabrava, que é um grupo que também não está bem das pernas, né? As usinas foram transferidas para São Paulo, né? Pela qualidade do solo e pela topografia, né? Eu fico assim triste quando eu vou a São Paulo e vejo terra roxa, que só precisa calcário, o que temos aqui à vontade, só que aqui nós temos uma topografia ingrata, Para a né? colheita.
para a colheita da cana, né? Então a gente tinha um custo muito alto. Chegamos a trabalhar com 1.200 funcionários, entendeu? Agora é estudar mais para saber o passado, porque o passado vai surgindo aqui e ali, e nos documentos que eu tinha vontade de te entregar, né? Para você analisar para mim esses documentos, porque eu não consigo ler, porque são letras maravilhosas e lindas, entendeu? E documentos de 100 e tantos anos, né? Tem até mais velho, né? Porque os documentos são de fazendas antigas que ficaram guardadas. Mesmo que a escritura não deixou de valer alguma coisa, mas ela ficou guardada aí dentro. Então ela conta uma história, entendeu? Então vou ter o prazer de separá-los e te entregar para você analisar lá no seu laboratório, entendeu? Fazer até aquele trato nele, entendeu? Okay. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, Janaína. Tudo de bom. Muito obrigado por vocês. Me pegaram de surpresa, hein? É, mas assim que é bom. Desse processo da fabricação de açúcar aqui, que o senhor trabalhou nisso, né? Trabalhei. Como é que O processo era assim, a cal, enxofre, era código de potássio, que ele falou que osso do boi, né, para fazer, Mas isso para para refinar, o açúcar. E o melaço era para fazer açúcar normal. Ele vinha em pedra e ia para outro aparelho para refinar ela, poder botar ela, né? Cristalizar ela, para ela ficar cristalizada, né? O senhor pode me explicar, o senhor saberia explicar para mim, todo esse processo do açúcar? Você tira o caldo da cana-de-açúcar. Isso, começava assim, caiu a garapa, né? Caía num tonel, o tonel ia para dosagem, aí a dosagem, ele era um compartimento grande, esse compartimento cheio de garapa, aí jogava enxofre, jogava cal virgem e usava um tipo de um método de saber se estava bom, pronto para mandar para o vácuo, igual ele falou ali, né? Para mandar para o vácuo, do vácuo ia para o tripo, que ele esqueceu do tripo, aí do tripo ia para um batedouro poder bater. Tripo? Tripo era tipo igual uma amassadeira de pão, né? Uhum. E o vácuo era respirador, igual ele falou ali, que o melaço subia e descia para não deixar entrar, azedar, né? Falava assim, que se azedar se estragava. Esse processo primeiro começava assim, usava esse processo todo de tempero, que falava assim, né? Aí quando ele estava pronto, ia para o tripo, do tripo ia para o vácuo ia para o depósito, que é onde era um batedouro. Aí do batedouro entrava na turbina, a turbina que fazia o processo de velocidade, poder purificar açúcar para ela sair branquinha, né? Aí era assim o processo. E agora ele falou que o engenho velho, ele moeu mais do que o engenho novo. O engenho velho, ele demorava assim 9 meses, 8 meses moendo, mas não quebrava, não dava problema, né? Já o velho, já deu problema, quebrava, queria fazer muito. O engenho é a máquina. As máquinas, o maquinário era mais assim, sofisticado, mas não sei o que acontecia, não sei o que. Então, peraí, deixa eu entender o senhor. O engenho velho, ou seja, a máquina velha, produzia mais do que a nova que eles compraram? Do que a nova, O engenho velho, porque o doutor Pério falou para o doutor Alvo na reunião aqui, falou assim, meu filho, não venda, não troca a usina, continua com a velha, os maquinários velhos mesmo. Demora mais moer,
demora mais a corte de cana, mas não quebrava, enchia os compartimentos todos. Ali tem um lugar chamado Buraco de Urubu, que ele não falou, né? O Buraco de Urubu era um excesso de açúcar que fazia, ia para o Buraco de Urubu. Era um lugar quentinho, debaixo dos fornos ali, debaixo da caldeira, né? Tinha um chaminé ali, tinha um lugar chamado Buraco de Urubu. Ali arrumando os açúcar que não cabia naquele dali. É assim, que a fiscalização só podia moer ela com a quantia certa. Então, o que fazia mais era escondido, né? Vocês tinham um limite de produção de açúcar? Tinha, aqui tinha um limite de produção. Então, para não produzir Mas pelo assim... governo isso? Era pelo governo. Não podia fazer além do coisa, igual café naquela época, né? Do café. Aqui também teve plantação de café. Aqui teve fábrica de tecido, aqui tinha estilaria de fazia álcool, fazia iodo, metiolate, fazia tudo. Aqui o laboratório aqui. Aqui fazia tecido, o senhor diz saco para o açúcar? A fábrica de tecido fazia só saco para açúcar e tinha a fábrica de bala, que usava o próprio açúcar aqui para fazer tipo processo de bala, que vendia para fora também. Por isso que tem aquela fábrica Buse em Bom Jardim. Isso. A fábrica de balas começou aqui. A fábrica de bala começou naquele canto ali, ó. Aí o processo foi todo assim. Fazia tudo E aqui. fazia iodo, né? Éten, fazia um produto que era super perigoso, que usava também no caldo de cana, que era ácido muriático, né? Usava o ácido muriático também para queimar a coisa. Agora, quando o senhor falou, só para a gente entender, o branqueamento do açúcar leva osso de boi, é isso? Leva. O branqueamento do açúcar leva o osso de boi, mas não é queimado igual ele falou, não. É torrado o boi, te pega o osso e moe ele branco. E joga dentro do produto para poder embranquecer mais ainda. Quer dizer que o que embranquece o açúcar, que a gente chama de mascavo. Isso, tem até um que ficava meio cinzento, não tem um açúcar que vem meio acinzentado? Tinha de primeira, de segunda e de terceira aqui. Tinha a cristalizada, tinha a refinada e tinha uma mais um pouco amarela, assim meio amarelada, meio escurinha. Aí essa vendia aqui por fora mesmo, vendia mais barato para a gente. Local. Mas esse processo que ele falou de refinização, ela leva também, ela leva o cal, entendeu? Ela levava o cal também para queimar. E o ácido também. E levava além do osso de boi. Além do osso de boi, porque ela que queimava, fazia o processo. O cal que ajudava a dosar, fazia a dosagem do melaço, da garapa e fazia a dosagem dessas coisas também. Era pouca quantidade, mas fazia. Seu Carlos, aqui tinha aquela venda que vendia tudo, né? Tinha de tudo na venda. Ela era assim uma cooperativa dos funcionários? Quem administrava esse comércio local aqui do engenho? Olha, ele falou em cooperativo, isso aí pelo tempo que eu tenho de vida, não existiu cooperativo de coisa não. Essa venda era do próprio dono mesmo daqui. Ele comprava as coisas no Rio, ele comprava fogão, comprava... nós tivemos fogão a gás, foi quase em quase 66, 67 que veio parar fogão a gás para nós aqui. Então, Essa tudo era lenha. A venda mesmo era de propriedade dos proprietários aqui do engenho? Era do próprio proprietário, era Diniz na época, né? Era Sotaveira na época, era Dr. Pérez que mesmo liberou a venda para eles venderem e fazer a troca do dinheiro, né? Que era, né? Nem todas as coisas tinha ali. Nós tínhamos que pegar em Laranjais. Mas a associação, ela veio, ela acabou. Assim que ela começou, ela acabou. O homem pegou, tomou e deu o pessoal tomar conta, né? Depois que veio a sociedade, mas veio de limpeza de rua, esse negócio assim, cuidar de banqueta. Depois que teve, mas a venda não existiu esse tipo de sociedade, não. Era privada mesmo. Você pode procurar, analisar direitinho, que você vai saber de quem era essa coisa. Era próprios donos. Tá certo. Leite, pão, carne, boi. Matava-se uma média de 2 boi.
por semana. Tudo era vendido, tudo era comprado. Só quem tinha direito em leite, de graça, era fala assim, os governantes, né? Era leite, pão e carne. Tudo era entregue na coisa deles. Era administradores, né? Os administradores eu entregava pão e carne para eles ali, né? Ah, você diz os administradores do engenho, né? Esses Gomes na época, era Santinho na época, né? Eram os grandões que tinha na época, né? Os mais executivos Era Hernandes, que era casou com a minha tia, que Hernandes era farmacêutico. Todos eles recebiam esse tipo de carne, mas sem pagar leite, sem pagar, sem nada. Nós não, nós tínhamos que comprar e pagar. Fazia com aquele dinheiro que eu falei para você. Trocava, dava aquele dinheirinho e coisa. O canavial era todo fornecido por máquina, como você sabe, máquina locomotiva, era tratores, a maior parte era carro de boi, que aqui tinha uma média de 36 carros de boi aqui, tudo com cada junta de 6, 8 boi, né? Que carregava, transportava o açúcar, transportava a cana até os vagões para encher, né? Aí as máquinas traziam e entrava aqui para dentro para moer tudo. As moendas veio nova, com novo, né? Se eu falei, moía uma média de 800, não é? Depois passou a passar 1.500 a 3.000 o novo. Mas não dava, os aparelhos não davam conta, aí tinha que parar a usina. Parar de moer, poder esperar o vácuo, o tripo, os outros aparelhos trabalhar, poder... Não tinha tonel para isso tudo, né? Fazia bastante açúcar, fazia, mas não tinha tonel para manter o fluxo de garapa. Até meu pai trabalhou, ele falava que quando enchia muito, eles até desperdiçavam um bocado, né? O administrador mandava, abre a válvula, joga para fora um bocado. É um desperdício, né? Quer dizer, mas então aí depois entrou outro e falou, não, para a usina, para de fabricar, não bota as moendas a trabalhar não, até esvaziar, depois botava a usina para trabalhar de novo. Era assim. Aqui dependia de cal, dependia de enxofre, dependia de osso de boi, né, que matava boi, juntava os ossos e fazia esse processo de coisa. Mas era questão de... Não era tonelada de osso, não era quilo de osso, era grama que botava no meio do processo. Porque eles falavam... pequena já era suficiente para embranquecer. Para tirar a umidade do açúcar. Ele falou para não empedrar, você viu? Esse processo era para não empedrar, ela manter sempre fina, né? Igual hoje, essas químicas nossas, deve usar isso, né? A gente compra no mercado, compra açúcar cristalina, compra qualquer açúcar que a gente compra, ela usou o mesmo processo que usou aqui. Até hoje nós estamos comendo açúcar cristalina aí, que ela mantém esse processo também. E mais o que você quer saber? Chegou a conhecer o Péricles? Conheci, eu era garoto, quase do tamanho daquela menina ali, eu conheci ele. Estava com 18 anos. Né? Olha, vai lá para você, ele só vinha do chalé até aqui de terno e gravata. Ele só usava terno branco, terno bem alinhado,
Doutor Alves também fazia isso, depois que ele passou a usar roupa social. Tem muito italiano aqui? Tem bastante. Você sabe Aqui dizer trabalhou- outros sobrenomes de italiano aqui? Aqui trabalhou turco, trabalhou italiano, trabalhou boliviano, Ah, é? né? Guilherme, né? Trabalhou. Guilherme é o quê? Boliviano ou Pode ser. é boliviano mesmo? Ou era. Ele falava que veio da Bolívia para cá, né? Aqui trabalhou, só não trabalhou judeu aqui, o resto tudo trabalhou tudo. Africano trabalhou aqui. É, né? Aqui trabalhou um cara africano também, que veio da África para cá. Ele era indiano, trabalhou indiano aqui, trabalhou tudo. Aqui trabalhou gente de tudo quanto era espécie que você imagina. O padroeiro de Laranjais é São João Batista. O segundo distrito de Talcara tem preservado o lindo casario de início do século XX. Para Laranjais, imigraram famílias libanesas a exemplo dos Elias, Sarruf, Nassif e Najib. Nessas imagens, vemos uma linda residência de libaneses, a Vila Elias Jorge. As residências dos empregados no engenho igualmente estão muito bem preservadas. Habitam nelas os antigos funcionários ou seus descendentes. O antigo salão de bailes encontra-se até hoje preservado. Já o cinema é ocupado por um dos antigos funcionários servindo de residência. Seu Olivier, o senhor nasceu em que ano? 23 de abril de 1926. O senhor conheceu o Péricles Corrêa da Rocha? Muito. Aqui com ele aqui. Muito. Eu dancei muito baile aqui no clube com ele. É? Dona Julica marcava quadrilha, dançava.
O senhor foi convidado pelo Dr. Péricles para trabalhar no Engenho Central. Justamente. Dali, Mas também continuou jogando sua bola. por causa do futebol que ele me trouxe. Ah, porque o senhor era um bom jogador, Era, né? era. Queria o senhor no time do Engenho. No Engenho. Agora, o senhor trabalhou em que função no Engenho Primeiro, Central? eu trabalhei na casa comercial. 8 anos. Do Engenho? Aqui do Engenho. É onde vendia para os funcionários. Era. E eu, ali. Dali, em 19 de março de 62, eu deixei a venda e fui para o pagador. O pagador, a parte do escritório. Pagador, onde paga os funcionários. É, do empregados. Ali, trabalhei. Entendi. Ali fazíamos escrita. Dali continuei daquela vida. Aham. Aí, mais tarde, eu fui para o escritório. Aí eu assumi o escritório. Isso, eu fui progredindo, né? É, esqueci. Quando o Geraldo Coimbra foi embora daqui, eu fui, ele era o pagador. Eu fui no lugar que ele foi. Ah, Ele foi, certo. eu fui trabalhar. Agora, como é que era o Dr. Péricles? Ele era uma pessoa excelente. Excelente homem, era um excelente amigo, um excelente conselheiro. Ele era um espetáculo. Ele se dava bem com os funcionários. Todo mundo, todo mundo. É, né? O sujeito tinha tudo com ele. É, né? Olha, ele criou aqui o clube, criou um clube da olaria, era um clube quer dizer, ele dizia, da lavoura. Ele fez quando fez o clube aqui, fez a olaria. Da olaria ele entregou a 2 funcionários dele, trabalhando na oficina, no clube, ele. Ele fez o hospital, ele fez tudo isso. Ele fez esse correio aqui, fez aquele beija-flor. Só não fez o correio da horta e nem o correio da olaria. Foi os ingleses, quando abriram a linha férrea até Portela, eles fundaram essa usina. Eles compraram a fazenda aqui e montaram o engenho aqui. Quando o senhor fala correr, o senhor está falando correr de casas, né? Casa, é. As ruas aqui do aqui, engenho. tudo esse nome. Agora, a informação que o senhor tem é que esse engenho pertenceu aos ingleses? Esses ingleses. Os fundadores disso aqui foram os ingleses. Quando fundaram a linha férrea, de Barão de Mauá a Portela. Foram os ingleses. Os ingleses. Inicialmente foram os ingleses. Aham. Certo. Agora, o senhor, o doutor Péricles, ele morava onde aqui? Quando ele veio para aqui, ele fez o chalé, Fez o chalé, né? Tá. a residência dele. Ah, então ele morava naquele chalé logo depois da ponte. Aqui em cima, aqui nessa rua, em cima. Eu sei ali, onde é. Tá. Então ele morava ali no chalé. no chalé. E ele, assim, era um homem muito elegante, né? Era muito elegante. Ele só andava de terno, trabalhava de gravata. Entendi. Ele era engenheiro. É. Bom na engenharia, ele fazia tudo. Agora, quando o senhor trabalhou nesse comércio do engenho, o comércio é onde vendia o armazém, onde vendia os produtos para os funcionários. O que vendia ali? Tudo. Tudo você procurava, você achava. De alimentos, tinha o quê? Tudo. Tudo. Tudo como você Arroz, feijão, tudo, carne seca. Arroz, feijão, carne seca, na cozinha onde comprava peixe, salgado, bacalhau. Era assim, era tudo. E outra coisa, era muita coisa. Por exemplo, eles compravam, por exemplo, vinha um caminhão, um vagão de sal, vinha da Salina. Ah, sim. Sal. Vinha às vezes um caminhão um vagão com arroz japonês, e comprava direto, vinha. E era tudo assim, por exemplo, e tecidos, tinha os tecidos das melhores qualidades possíveis. Né? Era. Tinha casa como tinha seção de tecidos, ali tudo que se precisava. Ali era coisa para funeral, de funeral, tudo. Bicicleta, por exemplo, se eu quisesse comprar uma bicicleta, vendia? Como? Uma bicicleta. Não, aí não. Não. Aqui era o seguinte, a bicicleta, se quisesse, ele tinha um escritório no Rio, lá no Rio, o moço lá no Rio comprava e os caminhões traziam sem comida, a bicicleta. Eles criaram o alumínio depois das coisas.
O alumínio é um quadradinho de alumínio com os emblemas. Engenho Central Laranjeira. Essa é isso foi alumínio. Uma moeda. É, uma moeda. Tinha assim de 500 réis, 200 réis, tinha 10 tão, era 10 tostões, 2.000 réis, 5.000 réis, tinha. E moeda? É, minha moeda, o dinheiro corrente. A família Correia da Rocha tinha sua base econômica e política no município de Bom Jardim. O pai do coronel Luiz Correia da Rocha chegou a possuir mais de 20 fazendas onde fora outrora Cantagalo. Em Bom Jardim, além de propriedades rurais, a família Correia da Rocha possuía a fábrica de caramelos Buzzi, aproveitando o açúcar que fabricava. O Engenho Central investiu em uma malha ferroviária própria conectada aos trilhos da Companhia Leopoldina. A linha férrea atravessava o Rio Negro e transportava a cana e alimentos produzidos pelos agricultores das margens do Rio Grande. Foi uma época de grande prosperidade para a família Correia da Rocha. O Engenho Central Laranjeiras era autossuficiente. Sua autossuficiência era tamanha que, além de confeccionar o tecido do saco de açúcar, o algodão do tecido era igualmente cultivado nas fazendas do engenho. Além da cana, possuía lavouras de milho, feijão, arroz, mandioca, inhame e hortaliças. Matavam-se bois para o açougue e utilizava-se o seu subproduto para fazer sabão. Vendiam aos funcionários esses alimentos que cultivavam em um imenso armazém para que não precisassem se ausentar do engenho. Nessas imagens, vemos a criação de porcos para abastecer o armazém. Nessa foto, os executivos do Engenho Central Laranjeiras. Péricles Correia da Rocha não teve filhos, não deixando sucessor na linha direta. Em 1958, Álvaro Luiz Correia Graça, em sociedade com um primo, adquire do seu tio Péricles o Engenho Central Laranjeiras. E o doutor Álvaro, como é que foi a gestão dele? A gestão dele foi o seguinte, ele chegou a Manjaí contando. O doutor Péricles fez isso aqui, ele fez o hospital, fez aquelas casas perto do hospital, por farmacêutico, por médico. Quer dizer, tinha uma olaria grande lá eu tenho a impressão que a olaria foi os ingleses que fizeram, que abriram para trazer tijolos e fazer as casas. E fez daqui para cima, fez o beija-flor e fez a coisa que eu vou, aqui que tem lá em cima. São os nomes das ruas aqui, né? Os nomes das ruas. Isso tudo, doutor, ele fez. Tinha as máquinas que puxavam cana lá de Boa Fé.
O senhor lembra dos carros de boi circulando por aqui? Lembro. Muito carro de boi, né? Tinha os carros de boi daqui, tinha que puxar cana para encostar a cana, para botar as canas nas ondas para ir para o engenho. Fez o 40 ali em cima, no lugar tinha 40 casas aqui em cima. E tudo... Correio de casas, né? Era correio de casa. Era assim, Aqui em volta tinha plantação, muita plantação de cana? tinha. Muita cana, né? Tinha. Nesses morros ali, tudo era cana do lado de lá. Mas Aqui também pra dentro milho por causa dos animais, também criavam porcos, né? tinha um curral. Ele tinha um curral que os capados deles era tudo, um curral grande, tudo empedrado direitinho, tudo. Tinha lugar para os porcos dormir, tinha para as porcas, quando as porcas estavam para ganhar os bichinhos, vinha dos criadores, tinha um ali para cima atrás do beija-flor, depois ele mudou lá para dentro, as portas. Quando elas estavam nas vésperas de ganhar o neném, vinha, tinha maternidade, tudo arrumadinho. O senhor via os porcos era para consumo próprio do pessoal do engenho? Era. Não comercializava porco, não, para né? fora não. A atividade fim deles mesmo era o engenho, O né? engenho. E tinha o gado de leite nas fazendas, tinha o gado de leite nas fazendas, aqui tinha gado de leite, tinha curral no açougueiro, tinha que ficar ali dentro. E o mais, ele era muito organizado, aquele armazém grande foi ele que fez, aquele prédio lá que tem 55 mil sacos, foi ele quem fez, aquela ponte da igreja foi o papel que fez, Certo. tudo isso, porque ele achou tudo nas mãos. Mas ele só não soube administrar, porque ele foi criado, sabe o que é? Criado no Jardim, criado no Rio, foi isso. Ele formou em direito, não, em advocacia. O senhor está se referindo ao seu Álvaro. Hein? O senhor está se referindo ao seu Álvaro. Como? O senhor está se referindo ao seu Álvaro, Álvaro, que sucedeu ao Péricles Correia. O que o senhor tem mais saudade da época do Engenho Central? Tem saudade de tudo. Expressão de tudo. Tem saudades dos bailes daqui do clube. O clube é o clube da elite, o clube daqui é o clube dos brancos. Tinha um bar lá dentro. Se um empregado quisesse tomar um aperitivo, uma cachaça, ele tinha que dar a volta. Isso era os menores, os mais pobres e escuros. Tinha que dar a volta lá atrás, o portão entrava, ia lá, quisesse comprar uma garrafinha, comprava, quisesse comprar coisa, levava, mas dali não entrava. Não entrava, ninguém ali. O clube era só para os bacanas aqui do Engenho? Só. Não, de fora, tinha pessoal de fora. O senhor frequentava? O senhor era admitido nesse clube? Quem? Como? O senhor frequentava? Eu, desde criança. É. Desde criança eu frequentava meu. O senhor tinha fama de bom jogador? Não, olha... Trabalhava no escritório, se permitia que o senhor frequentasse? Quando eu morava no Batatal, nós vimos que tinha carnaval em Itaocá, nós passamos a frequentar carnaval no Engenho. Porque tinha muita gente em Batatal no Engenho. Aqui com ele, a gente. E a gente tinha aquele baile, tinha o cinema, enfim, era tudo muito interessante. No 1º de maio, dia do trabalhador, ele matava bois, fazia churrasco, o pessoal, vinha gente de tal cara. Era muita coisa interessante em mim, só tinha muita coisa boa. Encontramos em uma de nossas filmagens em Jaguarembé, outro distrito de Talcara, um morador de Laranjais trabalhando na lavoura de legumes da família Carrielo. Qual é o seu nome todo? Meu nome é Elton Mendonça Souza. Você é do Engenho Central. Sim. Conta um pouquinho lá dos bailes antigamente, o que você ouviu dizer dos bailes do Engenho antigamente? Lá os bailes eram muito bons, rapaz, porque antigamente tinha cultura, né? Aí todo mundo ia pra lá pra se divertir, várias pessoas, familiares vão lá se encontrar. Até hoje tem um reencontro lá de vez em quando acontece, né? Do Engenho, do Engenho Central. Há muitas pessoas lá, os bailes lá são bons. Era tudo de vinil na época, né? Hoje em dia o nego não curte muito de vinil, mas tem umas pessoas que botam sambinha, põem umas marchinhas de carnaval para poder tocar. É bom lá é bom. Mas antigamente os bailes tinham uma divisão lá, né? Tinha divisões, Tinha a classe mais pobre um pouquinho, tinha a média e tinha os da alta, mais da alta, né? Né? Cada um curtia os bailes que poderiam ir, cada um no seu setor direitinho, certinho. Agora hoje não, hoje está todo mundo misturado, todo mundo tem
essa hipocrisia mais, esse negócio Mas tinha o problemático. baile também da cor, né? Tinha da cor. A maioria das pessoas só gostava do baile da cor, entendeu? Porque era mais divertido, um baile mais animado. Era os carnavais eram bem mais... Tinha muito mais cultura, as fantasias. É tudo mais... Geralmente os granfinos não iam naqueles bailes dele lá. Vão lá no baile do preto. Vamos lá é mais animado. É que a galera lá, tom de harmonia, tudo brincando, sambando. O samba mesmo é dos pobres, vendo da cultura pobre. Quando você fala o baile dos pobres, é o baile dos mais pobres animado, dos pretos isso também. aí, misturado, preto, do branco do preto, tudo misturado. Tinha gente que era da cor mais clara, preto, mas curtia aquele baile, tinha um samba legal, aí eles ficavam olhando e iam lá curtir, ficava de longe olhando e botava branco. Eu tive lá, a sede do baile dos pretos não tem mais. Só Não, tem a dos agora brancos. só tem, agora tudo um só, agora é só um Aí clube mistura. agora só tem. Agora só tem um clube só. E agora tudo continua direto. fazendo baile lá? Parou, pouco tempo parou, porque estava em reforma lá e o clube parou, tá parado. Mas sempre quando tem calor assim, volta para quebrar de novo. Põe pagode, põe uns bailezinhos, aí no carnaval eles põem os blocos na rua, de correia e tal, aí sai o bloco, correia e cinema, aí fala coisa do clube, tem uns blocozinhos, tem a marchinha, aí no clube libera para botar aquela marchinha de antigamente, aí toca também a marchinha. É tudo. O Marcelo ainda tá lá? Tá, Marcelo tá lá. Marcelo mora lá? Marcelo mora, Marcelo é gente boa. Tá sempre no meio da galera, sempre no meio da gente lá. Junto com vocês, tá, né? Marcelo não abandonou a gente não, fica sempre no meio da gente. É, né? Chega, bate o papo, conversa, a gente dá atenção, ele vai lá na casa, a gente toma um café. Ele é daquele tipo de antiga mesmo. Pega carro, vai lá e dá na cara da pessoa, vamos no café. Ele é daquele jeito mesmo, antigo mesmo. E vocês vêm todo dia aqui trabalhar? Todo dia. Todo dia. Vocês pegam ônibus? Não, ele tem um carro, vem buscar a gente. Ah, tem um carro? Isso. Ah, então ele busca a turma de trabalho. Põe ela e traz, leva e traz. Do Engenho Central? É, lá no Engenho. Quantos do Engenho tem aqui, além de você? São todo mundo lá. Todo mundo do Engenho? Todo mundo. Só o rapaz lá do Veneno, e aquele moreninho lá, Laranjais e um gordo ali. 3 só, o resto tudo Engenho. Quanto tempo do Engenho até aqui? Deve dar... Dá quantas horas, Baco? Dá uns 40 minutos? 40 minutos. É isso aí. E o pessoal todo do Engenho está trabalhando, tá tudo trabalhando na lavoura aqui nessa região? Aqui. É, nessa região aqui. Tá certo. O seu avô trabalhou no Engenho? Meu avô foi ferreiro, falecido Alfredo Mendonça, e um foi campeiro, mestre campeiro. Trabalhava no meio do gado. Trazia o gado no curral, separava ali, fazia o parto, fazia um monte de coisa. Marcava. E um foi ferreiro, cuidava dos vagão, do vagão de cana. Aí que ele pegou o vagão de cana, esse outro pegou só na cerâmica, parte de cerâmica. Carregava os carros de boi para poder botar lenha, para queimar, fazer tijolo. O outro não, o outro foi ferreiro mesmo, endireitava trilho da locomotiva, fazia peça. O Alfredo Mendonça era ferreiro mesmo. O outro não, o outro cuidava só de boi, só mexia com boi. Senhor Ananias, o senhor cresceu aqui no Engenho Central. O seu pai era motorista do Dr. Álvaro? O senhor lembra da passagem do trem? Lembro. A gente tinha o trem que vinha do Rio, né? Passava aqui e tinha o trem daqui que puxava a cana. Das fazendas, de caminhões, carro de boi. O senhor chegou a pegar a época de carro de boi? Peguei. Era muito carro de boi trazendo cana? Muito. Na hora que vinha os carros de boi, vinha tudo junto, né? Aí eles vinham cantando, né? Eles botavam azeite, né? Aí os carros vinham cantando, tudo cantando. Quando você diz os carros, as rodas dos carros de boi, né? Rodando para aquele barulho, né? Chegava tudo junto? Tudo junto. Era uma festa? Era.
O senhor lembra mais ou menos quantos carros de boi chegavam? Era todo dia que chegava cana? Todo dia. É que a gente cresceu junto, né? A gente era praticamente uma família. Todo mundo era amigo, né? E como é que era o engenho nessa época? Era só alegria, né? Era uma família só, todo mundo se conhecia, todo mundo criado junto, né? Aí a gente era alegre. A gente nem sabia que tinha isso aí para fora. Tinha tudo aqui, futebol, cinema, clube. Aí a gente era feliz, né? Na década de 60 do século XX, veio a crise do setor açucareiro. Entre os anos de 1965 e 1970, as grandes usinas foram gradativamente indo a leilão. O governo militar interfere na atividade açucareira, criando o IAA, Instituto de Açúcar e do Álcool. Passa a ditar regras, deixando de existir o livre comércio, provocando a falência de inúmeros engenhos. O Engenho Central Laranjeiras não chegou a requerer falência, mas encerrou as suas atividades no ano de 1972, quando já haviam falido inúmeras usinas no município de Campos. Com seu fechamento, interrompe-se uma linhagem de usineiros de 3 gerações.